Olá, tudo bem? Certamente você já ouviu falar em Rui Barbosa, um grande brasileiro de uma inteligência incomum, de uma capacidade intelectual invejável e que já na sua época ele fez a leitura da sociedade de uma maneira extremamente crítica, a ponto de escrever o seguinte, e eu vou ler literalmente o que ele disse para não perder sequer uma vírgula. Ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da desonra e a ter vergonha de ser honesto. Tudo isso que ele disse, como já referi aqui, ele fez referência à sociedade na qual ele estava naquela ocasião, detectando que este homem, ele desanimava de ser honesto, desanimava de ser virtuoso e tinha vergonha de ser honesto diante de tantas coisas absurdas, corruptíveis e erradas que estava na sociedade de então, que estavam ao seu lado. Esta é uma grande verdade com a qual se depara e se deparou e haverá de se deparar o mundo. Mas nós, como cristãos, nós não podemos nos identificar com esta corrupção. Nós, como cristãos, nós devemos ter uma vida completamente diferente daqueles que estão na sociedade. Temos que ter valores diferentes, visões diferentes, ideologias diferentes, comportamentos diferentes, porque a semente que está plantada em nós é a semente da justiça, procedente da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, com a qual ele nos alcançou. Por isto, o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta deve ser a grande diferença entre um homem que pertence tão somente à sociedade e que aspira somente os valores dela, e este homem que é moldado através dos valores divinos. Porque quando Cristo venceu a morte lá na cruz do Calvário e nos enviou o seu Santo Espírito mediante a sua palavra, ele tem poder para transformar o nosso interior e transformar a totalidade do ser humano de dentro para fora. E se este ser humano, ele é habilitado para servir a Deus, se ele é habilitado para toda boa obra, ele também, muito mais, é habilitado para viver em sociedade. Portanto, apesar de estarmos numa sociedade má e caída, descaracterizada, contudo a nossa referência não deve ser a sociedade e nem tão somente os bons que nela existem, mas a nossa referência é o Senhor Jesus Cristo, mediante a sua palavra, a qual nos transforma, a qual nos dá o caráter divino para sermos a luz da terra, para sermos a luz do mundo e sermos o sal da terra. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.